Miguel Fragata e Inês Barahona, nascidos no Porto e em Lisboa, respectivamente, cruzaram-se no CCB pela primeira vez. Miguel Fragata, formado na Escola Superior de Teatro e Cinema, e Inês Barahona, licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras, antes de fundarem em 2014 a Formiga Atómica, criaram o espetáculo A Caminhada dos Elefantes. É este espetáculo que abre caminho para os projetos que se seguiram, e foi a partir daqui que intuíram, usando as suas palavras, a urgência e a forma como queriam desenvolver os seus processos criativos. Através das várias janelas de uma sala online, pudemos, no dia 5 de dezembro de 2020, testemunhar que, por vezes, o que pode dar lugar a novos inícios talvez seja o princípio de um espetáculo. Surgiu Formiga Atómica, como é que vocês começaram? A Formiga nasceu mesmo de uma necessidade de criar uma estrutura, porque antes da Formiga nasceu o nosso primeiro espetáculo, A Caminhada dos Elefantes, que era na altura recebido e amparado por uma estrutura de produção, planinhos exemplares, e esse projeto surgiu, enfim, de um desejo nosso de tratar o tema da morte e de o tratar de uma forma que pudesse ser verdadeiramente ligada com aqueles que são os intervenientes e que seriam para nós o público-alvo do espetáculo que queríamos criar, que eram as crianças e que eram os adultos em torno das crianças. E para esse espetáculo, porque era este tema tão difícil, em princípio um tema tão complexo, nós queríamos perceber realmente o que é que este público-alvo, as crianças, pensavam sobre a questão, o que é que os adultos pensavam, que as crianças pensavam sobre a questão, como é que essas relações se passam. E então decidimos que antes de começar a criação do espetáculo que queríamos ouvi-los. E então falámos com uma consultora da área da psicologia para nos ajudar a balizar o trabalho com os grupos, e começámos então a fazer essa pesquisa, e foi para nós assim uma ação mesmo muito importante, porque nos permitiu mergulhar dentro do tema, mergulhar dentro das percepções várias das crianças, no caso, em relação à questão, e compreender e fazer desde logo assim descobertas muito interessantes sobre a questão. E o espetáculo começou a construir-se a partir daí, a partir desses testemunhos, a partir das ideias, das inquietações que surgiram desses encontros, e então o espetáculo aconteceu, bebendo disso daí e bebendo também de outras fontes, nomeadamente de entrevistas que fomos fazendo a alguns adultos de várias áreas também, para compreender como é que elas explicariam a morte a uma criança de 8 anos, era a única coisa que lhes perguntávamos, e daí surgiram também ideias, imagens e subterfúgios para falar do tema muito interessantes. E partimos também de uma história, de uma notícia de jornal que nos veio parar às mãos completamente por acaso, quando começámos o processo, e assim nasceu esse espetáculo, que foi o nosso primeiro espetáculo em conjunto, e que deu depois então origem à Formiga Atómica, quando surgiu a necessidade, um ano depois da estreia, mais ou menos, acho que foi. 6 meses, mais ou menos 6 meses. Algum tempo depois da estreia surgiu essa necessidade de criar uma estrutura que pudesse acompanhar o espetáculo na sua digressão, e assim nasceu a Formiga Atómica. Vocês, ou seja, vocês têm muito esse processo, não é? Essa pesquisa, confrontam-se muito com o público para o qual vão
fazer o espetáculo, tiram muito material também. Vocês encontraram essa descoberta aí ou já vinha de trás? Vocês também trabalharam muito no CCB, não foi? Sim, na verdade eu acho que a maneira como nós trabalhámos para a Caminhada dos Elefantes foi para nós quase uma intuição no início sobre o que é que nós deveríamos fazer para poder fazer um espetáculo que fosse sensível, que fosse inteligente, que fosse exigente, mas que tivesse de facto um ponto de partida genuíno e verdadeiro sobre um tema. E isso passava por nós identificarmos a nossa própria ignorância e não partirmos para o trabalho com um ponto de vista demasiado fechado e com uma série de preconceitos demasiado arrumados sobre a forma e sobre o conteúdo do próprio espetáculo. E isso que foi uma intuição, foi quase um receio para esse primeiro espetáculo, transformou-se aos bocadinhos numa maneira de trabalhar. E isso tem também um histórico que não é necessariamente ligado à criação de espetáculos, tem a ver com o nosso trabalho prévio, tem a ver com a nossa própria formação, tem a ver com aquilo que ganhámos no trabalho no CCB com a Madalena Vitorino, para mim é a minha escola. Foi lá que aprendi com ela uma série de coisas que são muito importantes para o trabalho que nós desenvolvemos. E foi lá que nos conhecemos também. Sim, começámos também a colaborar noutros projetos, nomeadamente muito relacionados com o público jovem. Começámos a desenvolver algumas oficinas, ateliês, projetos de mediação. Eu acho que depois também foi a partir... Sim. Agora usando uma expressão que está muito colada ao fake, que é o nosso último espetáculo, eu acho que houve uma percepção da riqueza do real, se quiserem. É uma espécie de... Nós como artistas temos um desejo de comunicar e é um desejo que é uma espécie de urgência, é como se não conseguíssemos aguentar, não conseguimos ficar calados sobre algumas coisas. E queremos e temos essa vontade de comunicar, e comunicar não é uma coisa unilateral, é uma coisa dialogada. Está necessariamente ligada com o presente e com a atualidade e com as questões que estão no mundo hoje. E é esse desejo que no fundo também sempre nos impela a fazer aquilo que queremos fazer. Agora, a questão desta conversa, assim, o que é que para vocês é o princípio de um espetáculo? Como é que vocês começam esse... Normalmente é uma urgência. Sim. Mesmo, há um tema que nos inquieta e normalmente já nos aconteceu, não é? Agora ao longo deste período, destes, não sei, 5, 9, não sei, destes anos, em que começámos a fazer espetáculos desde a Caminhada dos Elefantes, 7 anos. Houve uma fase em que os espetáculos eram filhos uns dos outros, vinham mesmo na sequência uns dos outros. O The Wall, que veio a seguir à Caminhada dos Elefantes, nasceu do desejo de, depois daquela pesquisa toda em torno da morte e de percebermos que sim, a morte era um tema que separava e que punha ali em confronto os adultos e as crianças, que era um dos temas e que havia muitas outras questões que contribuíam para que essa separação e esse rótulo do que é próprio dos adultos, do que é próprio das crianças se instituísse e rapidamente percebemos que queríamos muito trabalhar sobre isso. E aí nasceu logo uma ideia cênica, e costuma ser assim, surge-nos um tema, uma inquietação e há logo uma ideia cênica, que às vezes normalmente tem mais a ver com um lado de encenação, de como colocar aquilo em palco e que estabelece logo um bocadinho o sentido do espetáculo. No caso do The Wall... Sim, e a dramaturgia, porque, exatamente, por exemplo, por consequências. Sim, no caso do The Wall é esta ideia de separação. Então se vamos trabalhar sobre o que separa os adultos das crianças, vamos mesmo separá-los e vamos ter uma plateia só para crianças, uma plateia só para adultos, um muro a separar as duas plateias e o espetáculo acontece entre estes dois lados do muro. E isso, quer dizer, é logo uma ideia tão
ortodoxa que obriga a que toda a dramaturgia, todo o conceito do espetáculo gire em torno dessa ideia. Sim, e depois estabelece, desculpa, só para acrescentar, estabelece, por exemplo, nesse caso, a necessidade de uma dupla dramaturgia, porque eram os mesmos atores que circulavam entre os dois lados do muro, com dois espetáculos em simultâneo. Então eu sabia que tinha que escrever dois textos que não estavam necessariamente ligados, mas onde eu ia ter falta de atores de um lado que tinham que estar do outro e vice-versa. E esta ideia muitas vezes de puzzle na construção da própria escrita está também muito ligada a estas ideias cênicas que surgem logo no início e que também ditam qualquer coisa de estrutural na maneira de construir o próprio texto e a dramaturgia. Isso foi um caso bastante rico aqui. Sim, eram dois espetáculos que tinham que acontecer em simultâneo, partilhando atores. Portanto, foi mesmo. Acho que também inaugurou uma lógica de trabalho que é uma lógica de procura constante até à última, que é às vezes muito penosa para os atores e para mim também, que fico a sofrer até abrir as portas ao público, mas há sempre uma constante elaboração, um constante questionamento, pôr em causa. No caso da Caminhada dos Elefantes, por exemplo, a 2 semanas da estreia nós decidimos mudar tudo. Ou seja, não foi tudo, mas sentimos a necessidade de mudar o foco. E então o que aconteceu foi que percebemos, porque, e isto também é outra coisa que para nós é sempre muito cara, há um momento em que temos quase tudo de pé e precisamos de começar a testar, e então precisamos de começar a chamar público e abrir ensaios e ter pessoas que venham de fora e de muitas realidades para nos ajudarem a compreender o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que tem que ser limado, e não passa necessariamente por uma questão de gosto ou de crítica, não é uma necessidade de aprovação, é mesmo uma necessidade de apalpar reações de terreno, compreender o que é que gera inquietação, o que é que gera dúvida. E no caso da Caminhada isso aconteceu 2 semanas antes, num espetáculo prontíssimo, não estávamos completamente satisfeitos e percebemos claramente no ensaio que o espetáculo estava a apontar na direção errada. Era um espetáculo sobre a morte que não falava muito sobre ela. Então percebemos que, mais uma vez, mesmo depois daquele processo todo, nós ainda estávamos a fugir da questão e decidimos que não podia ser e alterámos muito do espetáculo, alterámos a cenografia toda, alterámos o texto todo também. A luz também teve que ser alterada. Sim, foi uma espécie de rotação, foi preciso virar o espetáculo para outra direção, virar a perspectiva, e fisicamente isso aconteceu no caso da cenografia, e dar o ênfase à verdadeira questão e retirá-la do sítio onde ela estava, que estava mais numa zona de, enfim, mais narrativa e mais do foro da história. E isto também é uma constante, nós estamos sempre a reescrever, estamos sempre a fazer novas versões. Normalmente começamos os ensaios, gostamos de começar os ensaios, nem sempre acontece, mas gostamos de começar com uma base forte, com um texto. Normalmente fazemos a pesquisa, ela leva o tempo que acharmos por bem que ela leve, às vezes é 1 ano, às vezes são 3 meses, outras vezes é 1 semana, como foi agora no caso do Fake, uma semana muito intensa. E depois há um período em que começamos a fazer então essa filtragem, em que começamos a ter ideias. Eu começo a ter ideias de cênicas, de encenação, a Inês começa a ter ideias do foro da dramaturgia, começamos a escrever o texto e depois, quando os ensaios começam, normalmente temos já uma base, temos assim um texto base que me permite começar a trabalhar com os atores. E normalmente nessa fase ou a coisa flui muito bem e o texto está e começa-se a construir a partir dali. E eu vou alterando pequenas coisas e enfim, o texto também se vai adaptando, e normalmente nós já sabemos também para quem é que estamos a escrever, e isso também faz muita diferença, porque gostamos sempre muito de trabalhar com as pessoas certas para cada projeto.
e depois às vezes acontece que é preciso ir repensando e reformulando, e às vezes chegamos a ter 20 e tal versões diferentes, e estamos sempre nesse constante trabalhar até à última da hora. As nossas referências são sempre muito condicionadas pelo próprio tema em que pensamos. Mas obviamente que se calhar na encenação há uma série de coisas que para o Miguel são mais claras como referentes. Sim, claro que há artistas com quem nós nos identificamos e cujo trabalho acompanhamos, mas eu acho que há sobretudo essa... De cada vez que nós temos um novo projeto, há assim uma congregação de material e de referências mesmo, que passam muitas vezes pelo cinema ou por material das artes visuais ou leituras, livros, claro, imenso também, que no fundo vão logo alimentando, e que é logo um banco que nós gostamos de fazer. A Inês faz as coleções de títulos, eu começo logo a fazer coleções de imagens e de material, de exposições, de artes plásticas, fotografias, que são sempre assim inspirações que gosto muito de partilhar logo numa primeira reunião com a equipa criativa, porque eu acho que lançam uma estética, um olhar, uma perspectiva, uma possibilidade, que no fundo também nos vão condicionando a todos. E depois, pensando como é que esse processo acontece, nós normalmente nós gostamos ou acaba por acontecer, sim, esta primeira fase de pesquisa estar mais concentrada em nós, somos nós que costumamos desenvolver estes trabalhos. Só para acrescentar, agora aconteceu muito, e acontece, temos acontecido, e agora aconteceu muito com o caso do Fake, que foi na possibilidade, porque tivemos essa oportunidade de desenvolver a pesquisa e fazê-lo de uma forma aberta com o público, propondo também momentos públicos. Podemos fazer uma outra coisa, que foi propor alguns momentos de programação que tinham a ver com um ciclo de cinema, por exemplo, que podemos compilar, filmes que podemos compilar e que podemos mostrar ao público, e que no fundo já refletiam sobre as questões que nos interessava abordar, e que nos permitiam começar a instalar assim um certo mood, um ambiente qualquer que tinha a ver com a questão da representação, da ausência da representação, da verdade, da mentira, enfim, as conferências que gostamos também muito de promover também têm sempre a ver com isso, com o desejo de escutar outras áreas e de perceber como é que nas outras áreas as questões se colocam e se passam e como é que se reflete sobre elas. E isso tudo, de facto, alimenta-nos para a criação do espetáculo, mas alimenta também todo um ambiente e um espírito para o próprio público que permite estar toda a gente já muito mais direcionada e começar a refletir verdadeiramente, e é depois nessa troca de ideias, de conversas, que nós também nos vamos alimentando. Mas, sim, há este momento que acaba por ser mais vivido por nós, sobretudo quando implica fazer um trabalho de oficinas ou de ateliês, embora também muitas vezes gostamos de chamar pessoas para nos acompanharem nesse processo. Há depois esse trabalho de triagem, sim, e dependendo do tipo de espetáculo que estamos a criar, há logo uma partilha com alguns dos elementos da equipa. No caso da Montanha Russa, tudo aquilo que foi material de pesquisa, e foi muito, porque foi um ano inteiro, e consistiu em muitas coisas diferentes, enfim, foi a recolha de diários, foi um conjunto de conferências, foram pequenos espetáculos que chamávamos mini provocações portáteis, que eram pequenos espetáculos que aconteciam nas escolas secundárias, 15 minutos de espetáculo sem aviso, que entravam pela sala de lá dentro, que interrompiam a aula e que aconteciam
rapidamente, assim, fugazmente e fulgurantemente na sala de aula e depois, claro que havia a complicidade dos professores, mas era completamente surpreendente para os alunos e depois seguia-se um debate, uma reflexão sobre aquilo que tinha acabado de acontecer e daí veio imenso material. Fizemos uns confessionários também no Teatro Nacional, em que punhamos um adolescente à vez diante de um espelho e colocávamos uma série de perguntas e desse confronto com a sua própria imagem surgia um material que era filmado e surgia uma série de respostas que depois nós compilámos e que tínhamos assim como uma espécie de coleção de espólio de respostas que nos permite depois a seguir fazer uma espécie de padrão e perceber quais são os pensamentos predominantes em relação às perguntas. Enfim, todo este material, como tínhamos a oportunidade de o ir registando e tínhamos uma pessoa do cinema a acompanhar-nos, esse material ia sendo logo partilhado, no caso com o Hélder Gonçalves, particularmente, e com a Manuela Azevedo também, mas sobretudo com o Hélder que ia compor a música do espetáculo, e desde logo havia essa troca e essa vontade muito grande de partilhar isso para que a música também pudesse, quando começasse a surgir, ser alimentada dessa matéria e portanto há logo, numa primeira fase, há sempre essa partilha com alguns elementos da equipa e depois, numa segunda fase então, quando começamos, há algumas destas referências e dos resultados desta pesquisa que são muito marcantes e que estão de uma forma muito explícita presentes no texto ou nas ideias de encenação e que gostamos de partilhar nos primeiros ensaios, seja sob o formato de um texto, de uma leitura que fazemos em conjunto, um filme que vemos, uma exposição que vamos conhecer, uma visita guiada, enfim, acabamos por ter sempre a necessidade de partilhar isso com toda a equipa, para que estejamos mesmo todos em sintonia. Olha, a conversa foi surgindo, eu sei que vocês tinham vídeos, não sei se... Nós já dissemos os vídeos todos, já dissemos tudo aquilo que podíamos mostrar, sim. Acho que ainda fica mais interessante assim, porque assim cada um pode imaginar como é que estas coisas aconteceram, sim. Olha, acho que vamos então terminar. Eu queria agradecer-vos muito, Inês e Miguel, por estarem aqui connosco e a todos os participantes que se juntaram a nós neste Zoom. Obrigada a nós, sim. Foi fantástico. Obrigada. Então vamos fechar. Muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco. O Princípio de um Espetáculo é um podcast do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, apoiado pelo município de Viseu. Este episódio foi editado pelo Denis Xavier e eu sou a Nídia Roque. Ao longo dos próximos episódios, convido-vos na companhia do Guilherme Gomes a conversar sobre o princípio de um espetáculo com um conjunto de fazedores de teatro que convidámos a visitar Viseu. Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt. Obrigada por ouvirem. Até ao próximo episódio.